A graça e a paz esteja convosco. É bom estar com vocês para meditar mais uma vez no texto do Senhor. E hoje eu quero fazer uma reflexão que se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, capítulo 4. Primeira carta, capítulo 4, versículo 1 e 2, que nos informa assim. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles sejam encontrados fiéis. Esse texto demonstra, através do apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, a responsabilidade que os pregadores, os ministros da palavra do Senhor têm a respeito daquilo que lhes foi confiado. Se nós olharmos aí, ele usa uma palavra que é ministro. O que é ser ministro? Ministro, que é uma palavra no grego, quer dizer huperetes. Isso daí é uma pessoa que estava na parte inferior de uma embarcação que, junto com outros, navegava. Tinha uma função de levar o navio ou o barco ao seu porto seguro. Ele ficava na parte inferior. Era uma pessoa que não era vista, não era conhecida, mas era importante para a embarcação. Então, Paulo está dizendo que os homens nos considerem como ministro. Não é como, aqui não é a palavra de ministro como servo de diácono, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não. Aqui é a huperetes, aquele homem que está trabalhando numa embarcação, uma pessoa que não é conhecida, uma pessoa que não tem valor diante dos homens, mas precisa estar ali para que a embarcação seja alcançada. E o apóstolo Paulo também, ele descreve que esse homem tem que ser dispenseiro. O que é dispenseiro? Então ele usa alguma coisa. Dispenseiro é o oikonomos. Oikonomos quer dizer um mordomo, um administrador. É aquele que cuida, é encarregado de cuidar das coisas do seu senhor. Ele era vamos dizer, um escravo liberto que agora estava preparado para ser um administrador dos bens do seu senhor, principalmente os bens, sejam eles materiais ou dos outros bens que o seu senhor tinha, no caso, comprar escravos, administrar alimentação para o seu povo que ali servia a ele. Então, esse oikonomos, esse servo que é responsável, esse homem que é chamado de mordomo, ele tinha esse dever de cuidar. Então, Paulo ele fala que esse homem ele tinha que ter uma característica. Ele tinha que ser achado fiel. E se ele é dispenseiro, ele tinha que ser fiel ao seu Senhor. E é isso que nós temos que ser, como dispenseiros, porque todos nós somos dispenseiros. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, de versículo 10, ele diz assim: servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, a capacidade, dom aí, a capacidade, aquilo que somente Deus pode dar, nós temos que exercer uns aos outros, mas com amor e ser fiel ao que chamou, que capacitou, que é Deus. Então, o mordomo aí, esse homem que tem a responsabilidade, tem que ser fiel. E nós somos esse dispenseiro da graça. A multiforme graça, não é a maneira que um quer, mas a maneira como o próprio Deus deu a cada um. Por isso que a Bíblia diz que a um foi chamado com 5 talentos, a outro foi chamado com 2, a outro conforme a capacidade de cada um. Então Deus capacitou a cada um desses homens. Então, nessa primeira carta, nessa rápida interpretação, rápida meditação, reflexão bíblica, o desejo de Deus que nós sejamos achados fiéis ao Senhor que nos chamou.
E nós temos que ser os dispenseiros de Deus, os mordomos de Deus, o ruperetes de Deus, fiel a Ele. Buscar na dispensa, que é a Bíblia Sagrada, aquilo que o Senhor já tem preparado. Não é fazer o alimento que nós queremos levar ao povo ou a nós mesmos, mas sim aquilo que o Espírito Santo, que já foi revelado, iluminar nossa mente a respeito do texto sagrado e divulgar. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos sustentar e nos ajudar a ser fiéis como dispenseiros do Senhor, como ruperetes do Senhor, como administradores das coisas de Deus, que não é nossa, é de Deus. A palavra é de Deus. O Espírito Santo é do próprio Deus. Nós só temos o canal, o instrumento. Por isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti, o qual tu recebeste pela imposição dos presbíteros. Então nós temos que deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe através de nós e faça aquilo que ele tem para fazer através de nós ser manifestado na vida do pecador, na vida daqueles que vão ouvir a poderosa palavra do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos conserve fiéis a Ele, no nome de Jesus. Deus abençoe.